Enquanto Helena mexia no celular, lembrando-se do último vídeo que assistira no canal Café e Romance, ela não imaginava que aquela sensação de curiosidade sobre histórias de segredos e traições logo se tornaria dolorosamente real em sua própria vida. Helena sempre confiara cegamente em Ricardo. Casados há 20 anos, haviam construído juntos uma rotina de família perfeita. Finais de semana com os filhos, viagens planejadas, aniversários comemorados. No entanto, aquela tarde de sexta-feira começou com uma sensação estranha de inquietação que Helena não conseguia identificar. Ela abriu o e-mail do marido para ajudá-lo com um arquivo de trabalho, algo que fazia regularmente, mas entre documentos de empresas e planilhas de contas, encontrou uma pasta com nome suspeito, Família Particular. Curiosa, abriu o arquivo e o coração congelou. Fotos de uma mulher desconhecida surgiram na tela, acompanhadas de duas crianças que Helena nunca tinha visto. Eles sorriam juntos, felizes, em ambientes que pareciam familiares, como se pertencessem à vida real. Um frio percorreu sua espinha. Helena sentiu o chão desaparecer sobre os pés. Como Ricardo podia manter tudo isso escondido por tantos anos? As mensagens que ela encontrou em seguida não deixaram dúvidas. Ele tinha outra esposa e filhos. Tudo enquanto ela acreditava que sua vida era compartilhada apenas com ele. A negação tentou invadir sua mente. Isso não pode ser real. Deve haver algum engano, repetia. Mas cada foto, cada conversa encontrada, cada recibo bancário secreto confirmava a verdade mais dolorosa. Ricardo tinha uma vida dupla, e não apenas há alguns meses, há anos. Helena se lembrou da viagem que ele disse ter feito a trabalho, do tempo que passava com amigos e das longas noites fora de casa. Cada mentira agora tinha rosto, nome e datas precisas. Com lágrimas escorrendo, ela se sentou no sofá, tentando processar o choque. Seu casamento inteiro, a confiança que nutrira, o amor que acreditava ser verdadeiro, tudo parecia ter sido uma grande farsa. Helena percebeu que não apenas o marido tinha outra família, mas também filhos com essa mulher desconhecida. O mundo que ela conhecia havia se desmoronado em questão de minutos. Tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendia. Tentou mandar mensagens, mas não respondeu. Era como se, naquele instante, ele tivesse desaparecido, levando consigo toda a estabilidade de sua vida. Helena sentiu uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Cada lembrança feliz agora tinha uma sombra, um segredo escondido atrás do sorriso perfeito de Ricardo. Enquanto olhava para as fotos, Helena se perguntou como conseguiria enfrentar essa realidade. Como falar com os seus filhos? Como lidar com o homem que jurou amor eterno e construiu outra vida às escondidas? Um turbilhão de pensamentos e emoções girava em sua cabeça, deixando-a sem chão. Naquele momento, Helena sabia que nada mais seria como antes. Uma nova fase da vida começava ali, uma fase de descoberta, enfrentamento e decisões difíceis. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, a única certeza era que a confiança havia sido traída da forma mais cruel possível. O relógio marcava quase meia-noite quando Helena ouviu a chave girando na porta. Ricardo entrou em casa como se nada tivesse acontecido, ajeitando a gravata e jogando o paletó no sofá. O cheiro de perfume feminino impregnava sua roupa, um detalhe que antes poderia passar despercebido, mas agora doía como uma lâmina. Helena estava sentada à mesa da sala de jantar, as fotos e impressões das mensagens abertas sobre a mesa. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas firmes, decididos. Quando ele entrou e a viu ali, sentiu imediatamente que algo estava errado. "O que aconteceu, Helena?" perguntou, tentando soar calmo, mas a tensão em sua voz era evidente. Ela empurrou as fotos para perto dele. "Aconteceu o que eu descobri. Descobri tudo, Ricardo. Quem é essa mulher? Quem são essas crianças?" O silêncio que seguiu foi sufocante.
Ricardo ficou imóvel como se tivesse levado um soco. Tentou pegar as fotos, mas Helena afastou a mão dele. Responde! A voz dela ecoou pela casa, quebrando a falsa paz do lar. Ele passou a mão pelo rosto, nervoso, procurando palavras. Helena, não era para você descobrir assim. Eu queria contar, mas não sabia como. Queria contar? Depois de 20 anos? Você tem outra família, Ricardo. Outra esposa, filhos. E ainda tem a cara de dizer que queria me contar? Ele respirou fundo, evitando o olhar dela. Não é como você está pensando. Não é como eu estou pensando? Helena se levantou de repente, batendo as mãos na mesa. Você se casou comigo, construiu essa vida comigo, e 5 anos depois se casou de novo. Passou 15 anos levando uma vida dupla. O que mais você está escondendo de mim? As palavras caíam pesadas entre eles. Ricardo tentou se aproximar, mas Helena recuou. A distância entre os dois nunca pareceu tão grande. Eu amo você, Helena, disse ele com a voz embargada. Mas também amo Mariana. O coração dela gelou ao ouvir aquele nome pela primeira vez. Mariana. Agora a mulher que aparecia nas fotos tinha identidade. Você não pode amar 2 mulheres, Ricardo. Você mentiu, enganou, roubou a nossa vida. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena, mas agora misturadas com uma fúria que ela nunca havia sentido. Ele tentou justificar dizendo que no início era apenas uma aventura, que não planejava se casar novamente, mas que as coisas fugiram ao controle. Que Mariana engravidou e ele se viu preso numa situação sem saída, que tentou dar amor às 2 famílias. Para Helena, cada justificativa soava como um insulto. Ela não conseguia acreditar que durante todo esse tempo fora apenas mais uma em sua encenação perfeita. Você é um covarde, ela sussurrou com a voz carregada de dor. Um homem que não tem coragem de escolher, então destrói 2 vidas ao mesmo tempo. Ricardo tentou tocar sua mão, mas Helena puxou com violência. Não me encoste, gritou. O silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Apenas os soluços de Helena quebravam a noite pesada. Ricardo parecia pequeno diante dela, sem as máscaras de confiança que sempre usara. Naquele instante, Helena entendeu que a sua vida jamais voltaria ao que era. O homem que ela acreditava conhecer simplesmente não existia. E pior, ele tinha escolhido manter uma mentira por 15 anos. Ela o olhou nos olhos e disse com firmeza: A partir de agora, Ricardo, a nossa história não será mais a mesma. E virou as costas, deixando-o sozinho na sala, cercado pelas provas de sua própria mentira. Na manhã seguinte ao confronto, Helena acordou com os olhos inchados. O sono não havia chegado. Cada imagem da outra família invadia sua mente como um filme que não queria terminar. O ar parecia pesado, a casa silenciosa demais, e a sensação de estar vivendo em um mundo de mentira a sufocava. Enquanto preparavam um café forte, flashes do passado começaram a invadir sua memória. Situações aparentemente banais agora tinham outro significado. Lembrou-se da primeira viagem de Ricardo, quando ele disse que precisava ir a Curitiba, alegando reuniões importantes. Na época, Helena estranhou, mas confiou. Hoje compreendia. Aquela viagem era para Mariana. Outras lembranças surgiram em sequência, como peças do dominó caindo. Os aniversários em que ele chegava atrasado, sempre com desculpas plausíveis. As noites em que dizia estar preso em reuniões, mas voltava com cheiro de perfume feminino. As ligações que atendia no corredor, longe de Helena, falando baixo, quase sussurrando. Cada detalhe que antes parecia normal, agora se encaixava em um padrão de mentiras bem planejadas. Helena sentou-se no sofá, segurando as fotos impressas. Observou Mariana e os filhos sorrindo juntos. Gabriel, o filho mais velho, tinha quase a mesma idade que Lucas, seu próprio filho. O choque e a dor a atingiram com força.
Não era apenas traição, era roubo de anos de sua vida, uma manipulação emocional que deixava cicatrizes profundas. Lembrou-se do Natal de 2010, quando Ricardo desapareceu na véspera, alegando um imprevisto no trabalho. Naquela noite, Helena consolou os filhos, pensando que ele estava preso em alguma emergência profissional. Agora sabia que ele estava em outra casa, cercado de risadas e presentes, vivendo a rotina que deveria ter sido sua. As lembranças se tornaram mais nítidas. Certa vez, Lucas pediu para acompanhar Ricardo em um passeio rápido. Ele voltou com um semblante tenso, impaciente. Ela nunca desconfiou, mas agora se perguntava se naquele dia os filhos não haviam cruzado com os irmãos que nunca conheceriam, filhos de Mariana. As viagens de fim de semana, sempre justificadas com visitas a familiares ou compromissos profissionais, revelavam-se agora como encontros secretos. Ela recordava cada detalhe, o perfume diferente, a pressa ao sair de casa, as mensagens apagadas do celular. Cada mentira era um fio de uma teia cuidadosamente construída. A raiva misturava-se à tristeza. Ela sentia ódio de Ricardo, mas também de si mesma, por nunca ter desconfiado. Porém, no fundo, sabia. Não era ingenuidade, era amor. Ela acreditava nele porque queria acreditar. Helena levantou-se, andando de um lado para o outro, tentando organizar pensamentos. Olhou para os filhos dormindo, lembrando de cada momento em que sorriram juntos, cada abraço, cada risada compartilhada. Pensar que havia outro pai sorrindo para outras crianças, vivendo com outra mulher, parecia um golpe cruel do destino. Decidiu então investigar mais. Vasculhou o armário de Ricardo, encontrou recibos de hotéis, comprovantes de passagens, bilhetes de cinema guardados em envelopes. Cada papel era uma prova da vida dupla que ele levava. A raiva crescia, mas também surgia algo mais. Uma força inesperada. Helena sabia que não poderia se permitir afundar na dor. Precisava se preparar para enfrentar tudo o que viria. Ao organizar as provas, uma ideia surgia em sua mente. E se Mariana não soubesse de nada? Helena pensou em como seria confrontá-la, olhar nos olhos de uma mulher igualmente enganada. A possibilidade de um encontro tenso, cheio de emoções conflitantes, começava a surgir. Mas também se perguntava, estaria pronta para lidar com essa realidade? Enquanto o sol começava a entrar pela janela da cozinha, Helena percebeu que sua vida havia mudado para sempre. A confiança em Ricardo estava destruída. A rotina que ela conhecia não existia mais, e os anos de amor e dedicação pareciam se dissolver diante da própria incredulidade. Mas uma certeza emergiu. Ela precisava seguir em frente, descobrir a verdade completa e proteger sua família. O caminho seria doloroso, mas Helena estava determinada. Cada lembrança dolorosa, cada evidência, cada mentira descoberta servia para fortalecer sua resolução. Não seria mais manipulada, não deixaria que sua vida fosse controlada por um homem que a enganou por 15 anos. E assim, entre recordações amargas e planos incertos, Helena começou a compreender que a batalha que se iniciava seria longa e cheia de desafios. Mas, pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com clareza. A verdade a libertaria, mesmo que o preço fosse alto demais para imaginar. Helena sabia que não poderia carregar sozinha o peso daquela revelação. Seus filhos precisavam saber a verdade. Lucas e Isabela estavam no almoço quando ela chamou os dois para a sala, o coração batendo acelerado. Cada passo parecia ecoar, ampliando a ansiedade que já crescia dentro dela. "Preciso contar algo muito sério para vocês", começou, tentando controlar a voz trêmula. "É sobre o papai." Lucas, sempre observador, percebeu imediatamente que algo estava errado. "Mãe, o que aconteceu?" perguntou, preocupado. Helena respirou fundo e mostrou as fotos e mensagens que havia reunido. A reação foi imediata: choque, lágrimas
e incredulidade. Isabela caiu de joelhos, abraçando a mãe, soluçando. Lucas ficou imóvel, olhando para as imagens sem acreditar. Ele tem outra família? Lucas finalmente conseguiu perguntar, a voz baixa e trêmula. Sim, respondeu Helena, segurando as mãos deles. E crianças, vocês têm irmãos, mas ele escondeu isso de todos nós. A sensação de traição e perda foi esmagadora. Helena via nos olhos dos filhos a dor que sentia, multiplicada. Cada aniversário, cada viagem em família, cada momento feliz parecia agora uma mentira cuidadosamente construída. O telefone tocou. Era Ricardo. Helena não atendeu. Sabia que naquele instante qualquer conversa com ele seria inútil. Precisava primeiro se reorganizar, proteger os filhos e entender como lidar com essa nova realidade. Dias passaram, e a tensão em casa só aumentou. Lucas e Isabela se tornaram mais reservados, tristes e irritados. Cada pequeno gesto lembrava a ausência de verdade. Cada olhar de Ricardo, mesmo quando ele tentava se aproximar, parecia falso. Helena começou a se sentir sufocada na própria casa, que agora parecia um cenário de engano. Enquanto isso, Mariana começou a aparecer na vida de Helena, não fisicamente ainda, mas através de pistas que o próprio Ricardo não conseguiu esconder. Helena descobriu a identidade da segunda esposa por meio de redes sociais e fotos antigas, e a raiva misturada com a curiosidade começou a crescer. Como poderia haver duas mulheres vivendo sob a mesma mentira? Helena começou a planejar um encontro, queria olhar nos olhos de Mariana e entender se ela sabia da situação, se também era enganada, ou se era cúmplice, mesmo que inconscientemente. A ideia de confrontar a segunda esposa era assustadora, mas necessária. Para Helena, aquilo não era apenas uma questão de traição amorosa, era sobre justiça, sobre reconhecer a dor que ambas compartilhavam, sem querer. Enquanto pensava em tudo isso, Helena percebeu que precisava conversar novamente com Ricardo. O homem que ela amou por 20 anos estava prestes a perder o controle de sua história. Helena sabia que não poderia mais permitir manipulações. Cada mentira descoberta servia para fortalecer sua determinação. Não deixaria que ele continuasse controlando as vidas deles, nem a sua, nem a dos filhos. À noite, Helena sentou-se à janela, observando a rua silenciosa. Recordações da vida de família surgiam, relembranças felizes que agora estavam manchadas pela traição. Mas no meio da dor, surgiu também uma sensação de clareza. Ela não era apenas a mulher traída. Era uma mãe forte, capaz de proteger seus filhos e enfrentar qualquer consequência. Pensamentos de vingança misturavam-se com a necessidade de reconstrução. Helena sabia que enfrentar Mariana seria inevitável. Mas antes, precisava organizar a própria vida, preparar os filhos e compreender que aquele confronto seria delicado, carregado de emoção e revelações. No fundo, Helena sentiu que estava prestes a entrar numa fase decisiva. A vida que conhecia havia acabado, mas o futuro ainda podia ser reconstruído, ainda que as cicatrizes permanecessem. E assim, enquanto a lua iluminava a cidade, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Enfrentaria todos os segredos, protegeria os filhos e não permitiria que Ricardo escapasse impune da vida que destruiu. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Helena. Entre cuidar dos filhos e organizar suas próprias ideias, ela se sentia como se estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo: a rotina familiar que conhecia e a verdade devastadora que agora a perseguia em cada canto da casa. Ricardo tentava se aproximar, com desculpas e promessas, mas Helena já não queria ouvir nada. Cada palavra dele soava vazia, cada gesto parecia calculado. Ela precisava de tempo para pensar,
para se reorganizar antes de decidir como agir. Mas havia uma verdade que não podia mais ser ignorada. Mariana precisava aparecer. Decidiu que enfrentaria outra esposa. Não podia permitir que a dor e a raiva ficassem apenas dentro dela. Se Mariana não sabia de nada, merecia a verdade. Se sabia, precisava ver a mulher que também havia sido enganada, e juntas poderiam decidir os próximos passos. O encontro marcado foi tenso. Helena esperava na cafeteria, coração acelerado, enquanto Mariana chegava, com um olhar confuso e receoso. Ao se reconhecerem, o choque e a incredulidade foram mútuos. Você é a Helena?" perguntou Mariana, a voz embargada. "Sou", respondeu Helena firme, segurando a própria raiva. "E você é Mariana." As palavras pairaram no ar, silenciosas e carregadas de emoção. Um longo momento de tensão se seguiu. Nenhuma das duas sabia exatamente por onde começar, e a única certeza é que estavam unidas por um mesmo traidor, Ricardo. Ele te contou algo?" Mariana perguntou, a voz baixa. "Descobri tudo por conta própria. Tem filhos, tem uma vida dupla. Ele nos enganou." Mariana respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sabia. Eu pensei que éramos apenas eu e ele." Helena sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Mariana também era vítima, embora de forma diferente. Por alguns minutos, apenas se sentaram em silêncio, tentando processar a dimensão do que haviam descoberto. Enquanto isso, Ricardo tentava contato com Helena pelo celular, mas ela ignorava. Sabia que se o confronto com Mariana fosse bom, poderia finalmente expor tudo e recuperar algum controle da situação. No fim da tarde, Helena voltou para casa. Conversou com os filhos, explicando a verdade de forma cuidadosa. Lucas e Isabela absorveram cada detalhe com choque e tristeza, mas também com uma confiança renovada na mãe, que agora demonstrava força e determinação. Helena prometeu que cuidaria deles, que protegeria a família que ainda existia e que juntos enfrentariam a mentira de Ricardo. Mais tarde, Helena decidiu confrontar Ricardo pela última vez antes de tomar decisões definitivas. Ele estava em casa, tentando justificar, pedindo perdão, prometendo mudar. Mas Helena agora via o homem à frente dela com clareza. Era manipulador, charmoso e cruel. Cada mentira dele havia sido minuciosamente planejada, e não havia espaço para reconciliação fácil. "Não há mais desculpas, Ricardo", disse Helena, firme. "Você destruiu vidas, não só a minha, mas a de nossos filhos. E se pensou que poderia escapar sem consequências, está enganado." Ricardo tentou argumentar, mas Helena não queria ouvir. Ela já havia feito planos, considerado possibilidades e finalmente estava decidida. A verdade seria exposta e cada ação dele teria consequências. Enquanto ele permanecia em silêncio, Helena percebeu uma sensação nova: liberdade. A dor ainda existia, mas junto dela vinha o controle sobre sua própria vida. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia manipulada ou enganada. Estava pronta para enfrentar o que viesse, e sabia que, independentemente das consequências, recuperaria a vida que ele tentou destruir. A noite caiu, e Helena sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado. Respirou fundo, sentindo o peso de tudo que havia descoberto, mas também a força que crescia dentro dela. As decisões difíceis ainda precisavam ser tomadas, mas agora ela estava preparada. Cada lágrima derramada havia servido para fortalecer sua determinação. O futuro era incerto, mas Helena sabia que não seria mais vítima. Ricardo havia perdido o controle de sua história, e ela estava pronta para escrever os próximos capítulos de sua vida. As semanas seguintes foram intensas para Helena. A casa, antissímbolo de estabilidade, agora parecia um campo minado de lembranças e segredos. Mas, apesar da dor e da raiva, algo dentro dela havia mudado. Uma força silenciosa e determinada crescia a cada dia. Helena começou a organizar a vida dos filhos com mais cuidado. Lucas, embora ainda abalado, estava determinado a apoiar a mãe. Isabela, mesmo jovem, se tornou mais madura.
compartilhando com Helena seus sentimentos e ajudando a manter o lar unido. A família, embora ferida, começava a encontrar um novo ritmo, baseado na honestidade, que antes parecia impossível. Mariana entrou em contato mais uma vez. Helena decidiu manter uma relação cordial, mostrando empatia e limites claros. As duas mulheres perceberam que estavam unidas pelo mesmo traidor, mas que a amizade, embora improvável, podia servir como alicerce para enfrentar Ricardo. Elas conversaram sobre os filhos, sobre o passado e principalmente sobre o futuro. Helena sentiu que aquele diálogo a fortalecia, dando-lhe clareza sobre o que precisava ser feito. Ricardo, por outro lado, percebeu que não havia mais espaço para manipulações. Aquelas semanas de confrontos, provas e conversas firmes haviam mostrado a ele que Helena não seria mais enganada. Toda a arrogância e confiança que ele carregava evaporaram diante da determinação da esposa traída. Helena tomou decisões firmes, consultou advogados, organizou documentos, separou contas e começou a planejar a vida sem depender dele. A separação tornou-se inevitável, não apenas pela traição, mas pela certeza de que não havia mais confiança. Cada passo que dava reforçava sua autonomia, mostrando que era possível reconstruir a vida mesmo após uma dor tão profunda. Enquanto caminhava pelo bairro, Helena sentiu o vento no rosto e uma estranha sensação de liberdade. Lembrou-se de como, no passado, confiava cegamente em Ricardo e aceitava cada mentira. Hoje, porém, ela era dona de si mesma, consciente de seu valor e capaz de proteger sua família. A força que sentia era silenciosa, mas inquebrável. Uma noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, Helena abriu o celular. Um alerta do YouTube apareceu. Novos vídeos no canal Café e Romance. Ela sorriu suavemente, lembrando das histórias que sempre lhe inspiraram coragem e reflexão sobre amor, traição e escolhas difíceis. Assim como aqueles contos haviam mostrado vidas repletas de segredos, ela própria agora estava escrevendo a sua, uma história de superação, força e recomeço. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Não havia lágrimas dessa vez, apenas uma sensação de clareza. Os filhos dormiam tranquilos, protegidos, e a casa, embora marcada pelas cicatrizes da traição, começava a se tornar novamente um lar seguro. O futuro ainda era incerto, e Helena sabia que desafios apareceriam, mas pela primeira vez sentia que poderia enfrentá-los com coragem. A dor ainda existia, mas não mais como um peso insuportável. Agora era combustível para reconstruir, para viver e para amar de forma consciente. E assim, enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, Helena se permitiu sonhar novamente. Sonhar com dias mais leves, com momentos de felicidade simples e com uma família unida, ainda que diferente do que imaginara por 20 anos. Ela havia sobrevivido à traição, enfrentado a mentira e finalmente descoberto a própria força. E enquanto Helena escrevia esse novo capítulo de sua vida, a história lembrava a todos nós da importância de seguir com coragem, mesmo diante das maiores traições. Se você quer acompanhar histórias emocionantes como essa, repletas de suspense, drama e superação, continue conosco no Café e Romance, onde cada história revela segredos, paixões e recomeços inesperados.